Fala aí, pessoal, mais um podcast da Desk, agora com o meu amigo Guilherme Bessa, que trabalha na JB Tecidos, e há muito tempo a gente se conhece, hein? Desde os 15 anos. Mais de 10 anos aí, né? Ah, você vê, dá mais, né? Dá o quê? Ixi. 15 anos, isso daí. 30 nós dois, né? 2007, por aí, Tudo 2008. começou por causa de banda, hein? Por causa de banda, a gente tinha uma banda junto. E Banda no Brasil é difícil dar certo, né? Então Aí- a gente teve que ir para outro caminho. migramos para o empreendedorismo. É. E hoje você com a JB Tecidos, eu com a Desk, juntos desde então, né? Você vê como a coisa funciona. Não, legal. Cara, esse bate-papo é mais para falar dos seus desafios como empreendedor, como que é seu dia a dia na JB, o que você enfrenta lá, suas dificuldades. Dos principais tópicos que é legal abordar, como você, tipo, se reinventou na pandemia, porque com certeza seu faturamento também deve ter caído, e dar uma dica para todo mundo, tipo assim, você também consegue, ou vamos para cima, que nem o lema que eu levo para cá, né, foguete não tem ré, então só ir para cima. Mas quer falar um pouco sobre você, tipo, como você começou e tudo mais? Sim, eu trabalho na JB minha carreira inteira, né? Minha carreira de 2008, 2009, então, assim, 12, 13 anos trabalhando. A JB é uma empresa familiar, no caso da minha família, há 50 anos no mercado. Começou como uma tapeçaria, no caso do meu avô, o JB. E ao longo dos anos ela foi crescendo, expandindo, verticalizando. Então era uma tapeçaria, virou uma loja, de uma loja virou um atacado, de um atacado virou uma indústria, de uma indústria foi abrindo outros segmentos além de tapeçaria, com outros serviços, outros tipos de indústria. E hoje a JB ela é uma empresa que há 50 anos no mercado, cada vez mais consolidada, né? E eu venho junto na frente da diretoria, do meu pai, do meu avô principalmente, do meu irmão, ajudando a tocar os negócios de uma maneira geral. 12 anos aí, então eu já passei por diversos tipos de funções dentro da empresa, mas de uma maneira bem resumida e bem fácil de entender, é mais ou menos isso. Não, legal. E hoje você é sócio, né, da JB, você cuida com seu pai, com seu avô, seu irmão, que nem você disse, uma empresa familiar. Só que, cara, eu lembro quando você iniciou na JB. Qual que foi o seu primeiro cargo lá dentro? Comecei na JB com 17 anos, assim, em tempo integral, sempre trabalhei, às vezes meio período, alguma coisa nesse sentido, que eu ainda estudava na escola, mas com 17 anos comecei a trabalhar pouco tempo na loja. Depois eu fui para a parte industrial, então comecei na área do PCP, de planejamento de produção, já que a gente tem uma indústria lá, tem até hoje, né? E eu fiquei, acho que nessa parte de operacional, de planejamento, durante uns 4 anos, se eu não me engano. Isso foi quando você iniciou? Você ficou 4 anos nessa... Mais ou menos. Eu fiquei como assistente de programação, de repente eu virei um líder de programação, e com isso eu fui absorvendo outras funções, como planejamento de estoque, gestão de estoque. Com o tempo fui tendo mais pessoas trabalhando junto a mim, não diretamente como o subordinado, mas como um par, na verdade. E com o tempo, tendo mais responsabilidades, eu fui assumindo diversas funções na operação, implantando ERP, e aí, ao longo desse caminho, eu fui absorvendo, saindo um pouco da operação, indo para um pouco mais de gestão e comercial, que é o que eu tenho feito mais hoje em dia. Sim, mas é legal, tipo, abordar também que você foi degrau por degrau. Você não chegou lá simplesmente, aqui tá o seu cargo, por mais que a empresa seja familiar, né? Não, essa caminhada ela foi bem natural para mim. Assim, primeiro que ao longo que eu fui trabalhando, eu fui buscando uma faculdade, algum curso nesse sentido. Então, depois a gente chega no ponto da faculdade. Mas assim, dentro da faculdade, que eu quis dizer assim, eu trabalhava na operação, planejamento, estoque, compras. Eu fui buscar uma faculdade que complementasse, uma logística, fazer alguns cursos complementares e tudo mais. E foi mais ou menos isso que eu fui caminhando. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu fui buscar outro tipo de curso, de gestão, um MBA, uma pós-graduação, que foi o que possibilitou eu sair um pouco desse lado mais operacional e ir para um lado mais de gestão. Mas além, então, de você ter crescido degrau por degrau, você também se formou para isso, né? Então, primeiro faculdade, depois MBA. Você não ficou parado? Não. Tipo, você não deve ter pensado assim, já que eu tô aqui, empresa familiar, não. Você pensou na evolução do negócio, porque um dia vai ficar para você e você vai ter que fazer a coisa acontecer, né? Mas não só por isso, porque era necessário, né?
a gente, quando tá dentro da empresa e a gente fica muito imerso ali, sentia-se muita falta de experiência fora dali, né? Sim. Então, esse tipo de conteúdo que eu buscava, seja através de um curso, uma faculdade mesmo, Uhum. ou até qualquer curso livre que eu buscava fazer, ou até algum tipo de network, conversa que eu tinha com pessoas de fora da empresa, era justamente para ter algum tipo de recurso que trazia de fora para justamente ajudar internamente, né? Sim. Porque, principalmente quando você está muito do lado de operação, quem é de logística principalmente, vai saber o que eu estou falando. Geralmente você fica só no universo da empresa, né? Só ali dentro, nos problemas do dia a dia, e você fica meio que limitado àqueles problemas e às soluções que você tem no dia a dia. Sim. E eu entendo que esse tipo de estudo que eu busquei foi justamente que o meu pai e o meu avô não tiveram. Então, meu pai e meu avô foram muito na vontade, força e na na fé. raça. O meu avô, acho que, se eu não me engano, ele estudou até a 4ª série. E Caramba. o meu pai, eu acho que ele se formou no ensino médio, mas nunca fez faculdade? Nunca fez nada. faculdade. Então, assim, toda experiência e tudo que eles realizam hoje, que não é pouca coisa, cara, é tudo, assim, na experiência. E, assim, o problema disso é que a experiência, ela exige o tempo, né? O ruim da experiência. Bom e ruim a experiência, na minha opinião, né? A experiência faz você se formar melhor, porque, pô, é uma experiência que você teve de errar até acertar, e só que te custa muito tempo para você Sim. chegar nesse ponto. E às vezes você fica exposto a um risco, né? Nossa, e bota risco nisso. E você muitas vezes não sabe o tanto de problema que você pode estar dentro de uma situação, ou você fica inseguro, então você tem que ter muita... A experiência é isso. O que o meu avô e meu pai passaram é muita experiência, é muita história que eles contam, assim, pra gente, justamente quando a gente tá numa situação difícil, né? Sim. O legal que eles passaram para você um jeito de trabalhar, tipo, diferente que eles tiveram. Sim. Então, eles falaram assim, acho que falaram assim para você, né, pra história, que, enfim, conheço você há bastante tempo, assim, estuda, traz de fora alguma coisa pra gente melhorar, ou nem falaram isso, ou foi de você? Não, isso nunca aconteceu diretamente. Depois que a gente começou a ver que a gente foi tendo resultado, né? Sim. Não só da minha parte, mas num geral, de trazer algum tipo de experiência de fora, alguma coisa assim, a gente foi ficando um pouco mais confiante. Então, assim, o meu avô tem um tipo de gestão, o meu pai tem outro, tem outra, e eu tenho uma terceira, assim. E no começo, quando a gente começou a ter algum tipo de conflito, foi bem difícil. Sim. Porque é bem diferente, né? Então, assim, não foi uma coisa que meu pai falou, meu avô falou assim, vai lá estudar e traz pra cá. Não, foi meio que natural. Foi a sua vontade, né, de querer evoluir, de querer... Basicamente, assim, teve alguns episódios que, assim, eu não sabia resolver uma coisa e ficava me incomodado com aquilo. E é onde eu buscava encontrar alguma maneira de tentar resolver algum problema X. O que deu bastante certo, que foi gerando essa confiança da parte deles em cima do meu trabalho, foi justamente quando eu começava a perceber algumas situações que aconteciam e eu buscava justamente, através de alguma coisa que eu aprendi na faculdade, algum curso, alguma coisa assim, ajudar de alguma maneira. Sim. Então, assim, a gente tinha... Uma das primeiras passagens que eu lembro disso daí foi quando se eu não me engano, acho que era meu pai, com o meu avô e o nosso financeiro, conversando sobre as contas, estavam desencontradas e tudo mais, e eles falaram em alguns momentos que as compras estavam bagunçadas. Então, basicamente, a gente estava comprando além do que a gente poderia, sabe? Isso me despertou um insight, eu já conectei com alguma aula que eu tive, acho que numa matéria da faculdade, e aí eu busquei uma planilha para equalizar o estoque e tudo mais, e isso foi gerando um pouco mais de resultado, um pouco mais de confiança da minha parte, um pouco para apresentar, discutir, enfim. Não foi uma coisa do tipo, eu peguei, eu cheguei agora, eu vou fazer tudo do meu jeito. Isso daí, até hoje, não é assim. Você me conhece a nossa empresa, a gente conversa bastante as decisões, principalmente as decisões grandes, até as pequenas, né? Vocês se debatem bastante, eu acho que é bem legal, tipo, a amizade que você tem com o seu pai, por exemplo. Você é aquele cara que, você teve uma ideia, alguma coisa do tipo, ou seu pai teve uma ideia, quer solucionar alguma coisa, que seu pai é bem mais operacional, né? E ele te liga, tipo, ou ele vai falar com você, vai buscar a opinião sua. Eu acho isso daí muito foda. Isso é o tipo de coisa que foi construindo com o tempo. Foi exatamente dessa maneira. É que ele foi pegando confiança na sua bagagem também, né? Não, e não só nisso. A gente... Coisas no dia a dia,
Não existe uma regra manual, alguma coisa assim que a gente segue, né? O que acontece é justamente no dia a dia vai tendo essas situações. Sim. Antes o que acontecia? O JB nesses últimos 10 anos mudou bastante. E eram muitas vezes decisões unilaterais, ou do meu pai, do meu avô, ou os dois se juntavam. E ao longo desses últimos anos a gente tem justamente, não só entre a gente, mas desenvolvendo uma equipe para ter uma decisão mais em conjunto, não fica só dependendo de 3 grandes nomes. Sim. Então a JB de 5 anos para cá mudou bastante nesse sentido. Dentre eles, essa questão que você mesmo colocou. Meu pai chega, ele tem algo, às vezes ele só quer comunicar, tanto tem vezes que ele chega e me fala alguma coisa e fala assim, você tá me perguntando, você tá me avisando, você tá criando uma opinião, justamente porque isso acontece bastante no dia a dia entre a gente. E ele também cria um vínculo de profissionalismo, né? Que ele tem você como filho. Sim. Mas ele vê agora o Guilherme como profissional. Sim. É totalmente diferente. Sim. E também, tipo, agora você tem sua família, acho que é um perfil totalmente diferente, né, muda, se pegar de quando eu comecei, realmente, não tem nem comparação. Falando agora um pouco de quando começou, que aí entra na parte de faculdade. Aí agora voltando mais um dos bastidores, né, pra saber como que foi. Eu lembro quando a gente tinha a banda, Sim. Aí depois da banda a gente foi fazer faculdade junto, na mesma universidade, porém em cursos diferentes. Sim. E não deu certo a primeira faculdade minha e sua. Não. Foi uma parada ali meio estranha, não foi? Foi. O que aconteceu, uma virada, assim, tanto do ponto de vista profissional e acadêmica minha, assim, eu saí da escola do mesmo jeito que eu entrei na faculdade, sem vontade nenhuma de fazer nenhum dos dois. Eu também. Então, assim, aquela coisa, saiu da escola, tem que estudar alguma coisa porque alguém falou que tem que estudar alguma coisa, comecei a estudar, mas... Você fazia o que? Era administração? Né? Era administração. Achei que ia fazer um ano, acho que 1 ano e meio, aí eu parei, eu voltei, enfim. E meio que fiquei largado sem faculdade, só trabalhando. E aí teve algum episódio lá na fábrica que tinha algum problema, eu não vou lembrar o que era, mas lembro que eu não sabia resolver. Aí eu fui pesquisar, cara, daí começou a falar um monte de termo que eu não fazia ideia do que era, e aquilo me causou um tipo de desconforto, tipo de, caralho, como eu sou burro, né? Mas é porque você não tinha conhecimento por causa da faculdade? Você achou que foi uma falta assim, eu fui buscar um problema para resolver que eu não sabia resolver, obviamente, né? E aí eu encontrei uma possível solução que falava de um monte de coisa que eu não entendi menos ainda. Sim. Eu lembro que aquilo me gerou um puta desconforto que eu fui buscar entrar numa faculdade para justamente me ajudar a ser mais capacitado de resolver esse tipo de problema. E quando eu botei isso na cabeça foi justamente quando eu voltei para uma faculdade, fui cursar logística, que era justamente que eu estava trabalhando na parte operacional. Isso foi o que... E eu lembro que quando eu fui entrar, cara, assim, eu trabalhava, era uma fábrica, então o horário operacional era das 7 às 5, se não me engano, acho que ainda é até hoje, das 7 às 5, e aí eu tinha acabado de começar a namorar o que virou minha esposa hoje. Que é o seu fruto hoje, Exatamente, seu filho. Que tenho um filho hoje. E então, assim, eu saía da JB, ia pra, acho que era, não lembro se era pra loja ou pra casa dela, uma hora os dois, ficava lá 1 horinha com ela, comia alguma coisa rapidinho, ia pra faculdade, acho que entrava às 7, estudava até às 11, e nessa época eu não tinha banda com você, mas eu tinha uma outra banda. Sim. Eu ainda tinha uma outra banda. Que eu ainda tava sonhando ter uma rockstar. banda, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu sabia que de final de semana ou eu ia ficar com a minha namorada na época, né? Ou eu ia passar um tempo com a banda, fazer alguma coisa da banda. Então, assim, minha rotina era isso, 7 às 5 trabalho, das 5 às 7 passar algum tempo com a minha namorada, das 7 às 11 eu estudava na faculdade, e aí como eu sabia que eu não ia ter tempo no final de semana, eu todo dia chegava em casa às 11 e repassava toda a matéria, porque eu sabia que eu não ia ter tempo de estudar depois. Tipo, pra fazer prova, trabalho... Não, isso todo dia, isso era uma rotina minha. Eu chegava em casa às 11, mais ou menos, e eu estudava mais ou menos até meia-noite e meia. Tipo, revisando o que já foi feito. Revisando o que foi no dia, passando a limpo, alguma coisa nesse sentido. E aí no outro dia eu começava de novo. 7 horas eu já tava na fábrica, então eu devia acordar umas 6 horas, alguma coisa assim. É meio puxado, né? Mas eu acho que é um processo que eu acho que todo mundo passa, né? Eu acho que é um período que, enquanto você tem um gás, você tem que ir. Hoje eu não vejo que eu
teria essa mesma pegada, mas pra época era o que precisava, né? Mas é um processo natural das coisas, Sim. né? Que nem eu também tive a mesma coisa, tipo, de faculdade, trabalho e tudo mais. Mas eu acho que precisa disso pra, tipo, ser quem nós somos. Não exatamente nessa sequência, mas acho que é necessário você abdicar de várias coisas Sim, pra você sim. ter outras, né? Era o que eu tinha, né? Sim. E eu fiquei nessa pegada durante uns 2, 3 anos, Uhum. com a mentalidade de ser um dos melhores da sala e de fato, eu não vou saber que a gente não tem uma Sim. métrica disso, mas de fato eu fui muito bem. Uhum. E aí nisso eu já peguei gosto pelo estudo, coisa que eu nunca tinha, né? Sim. E aí eu já embalei um MBA, tanto que eu tava nessa pegada maluca de 2, 3 anos, e quando eu entrei no MBA era aquela coisa que era, acho que era 2 vezes na semana, dali 15 dias, tinha 2 vezes na semana, e eu emendei 2 faculdades ao mesmo tempo nesse período. Eu fiquei mais uns 2 anos assim, Sim. cursando 2 faculdades, aí nesse caso mais voltado para negócios mesmo. Sim. Que foi nesse momento justamente que eu comecei a sair um pouco mais da operação e para um pouco mais lado de gestão e comercial, né? Que é toda a bagagem principal que você tem hoje. Hoje sim. Né? Que é mais voltada a negócios. Quando a coisa é mais voltada a negócios, eu acho que você desenvolve melhor ali, né? A faculdade em si, tipo, pô, é legal, te ajuda bastante? Ajuda. Mas nada melhor do que um MBA, né? Eu posso falar, eu não senti tanta diferença do que era a faculdade. O que eu senti diferença foi dos alunos que estavam ali junto, né? O foco é outro. Basicamente, assim, quem tá na faculdade às vezes tá saindo de uma escola, tá meio... Quer Igual eu nada fui com na minha nada. primeira faculdade, meio que tanto Uhum. faz, então, assim... E no MBA, numa pós, é o pessoal mais focado, buscando... até com cargos diferentes, então tem uma experiência diferente, sabe? Mas, assim, questão de conteúdo, como apresenta, como se existe, pelo menos onde eu fiz, era mais ou menos a mesma coisa, assim. Sim. Assim, as provas eram um pouco mais difíceis e tudo mais, mas questão de tanto faz esse negócios, o que deu muito certo pra mim é que eu sempre buscava aplicar de alguma maneira, o mínimo que fosse, sabe? Você queria fazer na execução, né? Tipo Exatamente. assim, aprendi na teoria, quero fazer na prática pra ver se realmente Basicamente porque, validar, né? teoricamente, eu não preciso de diploma, né? Eu trabalho com a minha família. Uhum. Se eu chego lá com um diploma de Harvard, Vai dar a mesma coisa dá na com mesma. diploma O que vai da importar esquina. é o resultado que eu fosse entregar, né? Sim. Então, assim, esse que é o ponto de eu ter ido buscar a faculdade. Então, tanto que o pessoal me pede... eu ajudei bastante pessoas a se formar lá dentro da empresa, né? Que depois eu incentivei bastante disso, de estudar. A gente ajuda até bastante funcionário a se formar. Até hoje a gente tenta ajudar com algum curso, uma faculdade e tudo mais. E o pessoal pergunta, o que você acha? Eu falo assim, cara, a faculdade, primeiro que ela vai te dar o caminho das pedras, mas Sim. segundo que, assim, para quem tá buscando um emprego, alguma coisa do tipo, ele vai abrir as portas, mas o que Sim. vai garantir lá dentro é o que você vai entregar. Não adianta você também, ser aquele cara mega estudado, você tem 14 faculdades, 92 Você fica só na MBAs. teoria, né? Então, aí vai pra área acadêmica, né? Não Basicamente, vai exatamente. trabalhar, né? Porque mas é bem... pouca gente estuda negócios para ir para uma área acadêmica, né? Não, depende, né? Se ele quiser ser professor Sim. de negócios, enfim. Mas eu acho que não liga muito, entendeu? Eu também acho. Eu acho melhor. Eu gosto muito da prática. Eu prefiro muito mais a prática, que nem. Acho que o seu MBA são as minhas certificações, que é da parte de TI. Então, TI, Sim. se é necessário você fazer algumas certificações para mostrar que você sabe mexer com tal tecnologia, certificação Microsoft, Cisco e aí em diante. E então, eu acho que o conteúdo, ok, mas se você não fizer na prática, que nem mesmo você fez, hoje você tem uma nomenclatura X dentro da sua empresa que hoje você é sócio, porém você tem toda uma bagagem por trás para mostrar quem você é. Isso que é show, isso que é top, legal pra caramba, que hoje mostrou quem você é. Então, sensacional. Mas me conta uma parada diferente, um dos seus principais desafios que você teve, tipo assim, você teve um dos principais desafios, creio eu, que foi, tipo, trabalhar, fazer faculdade, namorar, tudo ao mesmo tempo. Mas queria saber de outros desafios dentro da JB. Cara, ao longo dos anos foram tendo vários desafios diferentes, né? Sim. Tanto desafio, assim, desse mesmo que eu apresentei, de desafio pessoal mesmo, de saber conciliar tudo isso e a responsabilidade que isso vai tendo,
até desafios de mudanças um pouco maiores, né? Sim. Então, coisas mais estruturais. Então, assim, eu já implantei mudanças de RP 2 vezes, se eu não me engano, a gente está indo para uma terceira que eu já nem quero fazer, a gente vai ter a outra equipe. Então, assim, é um tipo de desafio bem complexo do ponto de vista que muda o dia a dia de muita gente. Eu já tive desafio do ponto de vista agora que a gente passou pela Covid, de início eu estar meio que assumindo uma nova área, que seria uma área de vendas de uma das nossas unidades. E assim, o desafio, o que me ajuda bastante nesses desafios é o suporte que eu tenho por trás do meu pai e do meu avô, principalmente, né? Uhum. Então, todos os desafios que a gente vem tendo, a gente se apoia bastante um no outro e na equipe que a gente tem por trás da gente, que a gente tem buscado desenvolver. Que é a equipe que você trabalha com você também, né? Sim. Que aí, eu acho que um desafio bem legal, assim, que vocês devem ter passado, que eu ia até comentar com você, foi da parte da pandemia. Sim. Que como vocês são fábrica, tipo, teve que parar por questão de saúde, faturamento de vocês deve ter caído muito disso daí. Aí deve ser meio punk. Lembra quando teve a pandemia? Você me ligou ainda. Foi, a gente renegociou algumas coisas, né? Sim. Assim, a pandemia ela aconteceu num momento engraçado, porque a gente tinha a nossa equipe comercial dessa unidade, que é de tapeçaria, lá no Brás, né? E aí a gente estava com plano de trazer para o escritório aqui em São Caetano e a gente começou essa mudança no começo de 2020. Meu filho tinha acabado de nascer ainda. Então, O seu filho nasceu na pandemia? Dezembro de 2019, foi três meses antes de estourar aqui no Brasil, né? Uhum. Então a gente estava nessa mudança, então, assim, de trazer o pessoal, de mudar a parte operacional, sabe, arrumar sistema, garantir que as coisas vão funcionar, porque assim, o pessoal estava ali no corpo a corpo, com material de separação, então teve toda essa mudança. E eu lembro que quando a gente nem tinha finalizado a sala, deu aquele lockdown, assim. E a gente tem bastante tipos de clientes, então além da parte da tapeçaria, a gente atende a montadora de alguma maneira, o mercado de moveleiro, também a gente tem algum tipo de trabalho com isso, enfim. E eu lembro que quando deu a pandemia, putz, a gente olhou e falou assim, putz, e agora, né? Porque assim, a inadimplência ela foi de 0 a 100 em um dia para o outro. Uhum. Então tudo que eu tinha para receber amanhã, eu não sabia se ia receber. Muito cliente já começou a apontar que ia segurar, não ia saber o que fazer. A gente tinha, eu não vou lembrar quanto que eu tinha financeiro para receber da linha de montadora. Não é diretamente Mas você levou uma fumada, na verdade, cara, né? Assim, tipo... o resumo, é como se os caras chegarem e falassem assim, ó, tudo que tem no chão para faturar, não vai faturar, tudo que tem para receber, eu vou pagar, sei lá, daqui 90 dias. Mano, deve ser tudo muito... que eu tinha de matéria-prima que eu já tinha comprado para usar, Sim. Eles suspenderam a produção. Muito... Então, assim, cara, basicamente é como se eu não fosse, se eu não tivesse outras linhas de receita, eu tava ferrado. Se não tiver linha de receita e caixa, porque que eu tava tentando falar. Caixa não existia, a gente não tinha caixa, a gente trabalhava só com o que a gente ia receber, né? Que na verdade o caixa, acho que de uma indústria assim, igual você, uma produção, é o estoque. Não necessariamente. Não necessariamente. O que acontece é que assim, seu dinheiro investido o nosso tá caixa é o que a gente ia receber. Então, por exemplo, eu Ah. tinha para receber hoje e tinha a pagar. Então a gente fazia uma conciliação disso, antecipava alguma parte e tudo mais. Então, assim, quando começou a pandemia, junto com essa situação, todo o mercado ficou inadimplente. Sim. Então, como todo o mercado estava inadimplente, a gente só vendia à vista. Sim. Então, o que aconteceu, um dos principais desafios nessa mudança foi que, assim, a gente ficou mais fácil de vender, né? Porque, assim, eu não precisava dar crédito. Ninguém tinha crédito, então era só vender se o cara pagava à vista. Então, o que a gente fez? A gente fez toda uma mudança na nossa política de preços, de desconto e até de comissionamento para incentivar o pagamento à vista, né? Uhum. E assim, depois de... E diariamente a gente tinha uma reunião de diretoria, que era... O meu avô não participava tanto, ele ia de vez em quando, até porque eu começo a falar de número, ele ficava... Sim. Começava a ficar nervoso, mas assim, era todo dia a gente... Desde que começou a pandemia, deu o primeiro lockdown, a gente ia pro escritório, tinha ninguém, só tinha, lembro que tinha eu, meu pai e o nosso financeiro, o Saulo, que é o nosso gerente, né? E a gente decidia o que a gente ia fazer. Eu via quanto que eu recebi do dia anterior, eu via quem que eu ia pagar, baseado em como estavam meus estoques.
Cara, ficou nessa loucura aí durante uns belos 60 dias. Mas chegou a parar, tipo, a fábrica inteira? Parou, assim, ficou em marcha reduzida durante um bom tempo. Não, mas tipo assim, deu lockdown não, mas deu a primeira onda. Foi quando parou tudo, acho que foi em março, né? Foi bem Mas você segundo 15 de chegou março. a, tipo, dar férias coletivas pra todo mundo? Coisa de uma semana. Uma semana. A gente foi reduzindo, né? Hum. Então, deixava uma parte de férias, uma parte continuava. A gente foi reduzindo lá na fábrica. E aí, depois de, acho que não chegou a dar um mês, a gente meio que parou uma semana para entender o que ia acontecer. Porque tava uma confusão que... É que ninguém sabia, né? Ninguém sabia, exatamente. Ninguém sabia. Então chegava assim, que nem pra mim. Foi uma parada que foi assim, também parei. Eu coloquei os meninos pra trabalhar 3 meses em casa. E o meu dá pra trabalhar em casa, Sim. pelo fato de ser TI e tal, mas você não consegue ter tanto controle, né? Mas só que ninguém sabia. Tipo, eu não sabia se eu saísse na rua, se eu visse alguém, que ia acontecer? pegar, como que era. Sim, sim. Aí você ficava olhando televisão, a televisão era te aquela botava loucura, mais medo. Né? Exatamente. Até ter um momento que começou a tipo, ter mais noção do que era e tudo mais, foi quando nós voltamos. Cara, e assim, a gente aproveitou esse momento justamente pra... Como a gente fazia reuniões diárias, a gente não falava só de, tipo, quem que eu vou deixar de pagar. Sim. E o que eu vou fazer. Então a gente começava a discutir justamente estratégias que a gente ia fazer pra garantir que a gente não sabia. Mas que a gente não sabia se ia ficar 30 dias, 60 dias, um ano. Então a gente foi começar a elaborar vários cenários do que a gente poderia fazer com base em alguma coisa que vinha acontecendo ou que a gente imaginava que podia ser. Então assim, basicamente o que aconteceu foi isso. A gente, graças a Deus, a gente estava com o estoque bem cheio, tanto que a gente ficou muito tempo, assim, só com o estoque que a gente tinha. Comprava pouco, comparado com o que era, né? E a gente foi levando dessa maneira, incentivando o pagamento à vista. Então a gente saiu de um cenário que, assim, a gente tinha as contas a receber bem alongadas, as contas... E as contas a pagar mais ou menos alongadas da mesma maneira, a gente não tinha caixa. E esses desafios aí que a gente passou ajudou a gente a remodelar o nosso negócio, como a gente tocava ele, tanto do ponto de vista comercial, em como lidar com o cliente. Então, a pandemia ajudou a gente a mudar a forma como a gente trabalha, e até hoje a gente continua da mesma maneira. Teve um negócio que vocês fizeram na pandemia que, cara, eu achei fantástico. Quando você me falou a estratégia. Quando vocês migraram pro Mercado Livre. Migraram não, mas criaram um braço ali no Mercado Livre de vendas. Sim. Da loja, né, se eu não me engano. Sim. Aí quando você começou a falar assim, dos resultados que vocês tiveram, tipo assim, primeiro mês teste, segundo mês o teste mais ok e tal, vivência. Aí você acha que foi do terceiro mês em diante que vocês começaram a ter um boom no Mercado Livre. O Mercado Livre, na verdade, ele é um braço da nossa loja, né? Sim. Mas então, vocês não eram tão fortes no Mercado Livre em uma das atuações hoje. era, né? Em uma das atuações nossas que assim, a JB ela tem várias unidades de negócio, né? Então tem a parte de tapeçaria, que é onde eu trabalho diretamente, tem a indústria, que fornece serviço, tem 3 lojas, 2 em São Caetano e uma em São Paulo, e uma unidade que atende mais uma área hospitalar. Essa parte coisa. É bem diversificado, mas eu geralmente tenho pouco envolvimento nas outras, além de tapeçaria e alguma coisa na fábrica, né? Essa parte que você está falando, ela em uma das lojas, né, que faz a parte de tapeçaria pro público aqui da região, né, seria mais o consumidor final, ele já tinha uma parte de Mercado Livre que com o lockdown ele só expandiu mais ainda, né? Mas ele já existia. Agora da nossa parte de decoração de casa mesmo, que a gente praticamente lançou, porque já existia, mas sabe aquela coisa, não tinha nada, era como se fosse, sei lá, 2% do faturamento da loja. Eu não vou saber números também, porque não trabalho diretamente. Mas assim, é como se passasse de 0 a 100 3, 4 meses, sabe? Sim. Só de começar a trabalhar, divulgar, mas assim, eu não vou saber te falar tanto detalhe, porque realmente eu não tô envolvido nessa parte. Quem estaria é minha esposa, né? Você colocou ela pra trabalhar lá, né? Ela começou a trabalhar com a gente no 2019. Pouco antes do nosso filho nascer. Em 2020 que a gente começou a crescer esse braço do e-commerce, né? Sim. Mas o e-commerce só no Mercado Livre, não tem outras... Um negócio bem legal que eu sempre falei, né? E acho que todo mundo fala, enfim. Mas se você quer crescer, cara, você tem que investir no marketing. Não adianta. Quer a sua cara lá fora, né? Se é você, tipo, desenvolvendo, mostrando o que você faz.
que nem essa estratégia que a gente tá fazendo agora, é também aparecer, né? Eu não diria em marketing, eu diria em vendas. Mas como que você vai comprar sendo que você não mostra o seu produto? Mas eu acho que é... Tinha o coração e vendas é o sangue. Então, Gui, falando agora de uma parte bem legal sobre ser empreendedor, que eu acho que é uma das principais. Que depois de um tempo, você tem alguns benefícios nessa parte de ser empreendedor, né? Que não adianta também você só se foder, a verdade é essa, tipo, às vezes você vai trabalhar muito mais que todo mundo. Você começa, mas não tem hora para terminar. E você fica tendo ideias, você trabalha de sábado, de domingo, fazendo planejamentos de como vai ser, como não vai e tal. Fala para mim as partes boas, que é de ser empreendedor. Só falar de dificuldade é foda também, né? A parte mais legal é a liberdade que você tem, né? Eu diria. Não é questão de liberdade de horário, essas coisas, porque assim, quando você trabalha no seu próprio negócio, você vira... você não existe mais uma separação entre o que é pessoal, o que é profissional, ainda mais agora quando a gente tem família, o que é momento da sua família. Então, assim, você meio que tem que fazer como se fosse uma única coisa e sabendo tentar criar um equilíbrio, né? Sim. Então, assim, o interessante de você trabalhar no seu próprio negócio é isso. Então, você tem liberdade, mas se você também não souber equilibrar, é isso. Às vezes você vai se dedicar 100% à sua empresa, vai deixar a família de lado, ou a sua própria saúde, né? Ou às vezes você vai dedicar 100% em tudo isso e deixar uma parte de estudo de lado. Então, assim, tem dia que, sim, eu não tenho uma rotina, eu deveria ter, que poderia me ajudar a ser mais produtivo em algumas coisas, mas assim, o que eu sempre tento fazer trabalhando no meu próprio negócio com a minha liberdade é justamente tentar equilibrar uma questão familiar, uma questão profissional, uma questão pessoal, uma questão de estudo mesmo. Sim. Né? E eu acho que esse é um dos principais pontos, de criar, desenvolver dentro do empreendedorismo. Né? Uma parada que eu acho muito difícil de você fazer é você justamente conseguir controlar o tempo, sabe? Do empreendedorismo. Porque ao mesmo tempo que você é muito aberto, ao mesmo tempo você acaba se deixando levar por algumas ocasiões. Por exemplo, quando você está num super momento lá de desenvolvimento dentro da empresa, você quer ficar, você quer desenvolver, você quer fazer. Ao mesmo tempo, quando você está numa viagem super legal com a sua família, ou em casa mesmo, enfim, você não quer trabalhar, você quer, tipo, ficar mais tempo ali, entendeu? Então, é bem difícil, eu acho, que fazer esse meio termo, eu acho. Eu acho que, como eu disse, é tentar encontrar um equilíbrio, assim. Então, encontrar o equilíbrio que eu acho um dos principais. Fui passar férias agora, fiquei 10 dias fora, não quer dizer que eu fiquei 10 dias sem trabalhar. Sim. Sabe? Claro que o trabalho te exige, né? Então, o seu celular não para. Essa que é a questão. Do mesmo jeito que se eu me dedicar só ao trabalho, não quer dizer que eu vou deixar minha esposa de lado, minha família de lado. Então, acho que um dos grandes pontos de você trabalhar pra você é isso. Sim. Então, assim, você tem que tentar de alguma maneira. Claro que não vai estar sempre equilibrado, mas como se fosse numa montanha russa. Mas você tá como se fosse sempre buscando esse equilíbrio, sabe? Isso que eu entendo, porque assim, não tem como você se isolar. Agora eu tô de férias. Desligo o celular e tchau. Não agora eu tô isso. trabalhando. Ô, esposa, ou não sei o que, esquece. Isso eu acho que é elevar bastante. Você, tipo assim, tô trabalhando, esposa, não me liga. Tô em casa, clientes, não me liguem. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito extremo, mas tô falando assim, numa posição que, pô, você se empolga em algumas situações para não ter o equilíbrio, que aí você se empolga muito para trabalhar ou você se empolga muito para ficar na curtição ali com a família e tudo mais. Que eu acho que é bem difícil controlar esse benefício que nós temos, entendeu? Que, pô, quantas vezes você já trabalhou de sábado e domingo? Sim. Entendeu? Que aí é a mesma coisa, virar pra você e falar assim, Gui, você não controlou, você não soube usar. Não, entendeu? mas assim, é isso que eu quero dizer da questão do equilíbrio, sabe? Sim. Se eu ficasse trabalhando todo dia até 11 horas da noite, todo sábado e domingo até 11 horas da noite, você não ia ter família. Não tô tendo equilíbrio, basicamente você não ia ter esposa. Mas agora assim, eu tô todo dia trabalhando, tentando ter algum tipo de rotina, Sim. até porque quando você tem família e filha, você tem que ter, né? Ou vou precisar trabalhar esse sábado. Pô, eu vou trabalhar esse sábado, não tem problema nenhum com isso.
mas todo momento ser isso, começa a se perder um pouco desse equilíbrio. É isso, Ah, é isso que eu tô querendo com dizer, certeza. entendeu? Acaba se levando sozinho, né? Você acaba meio E tem que situações que acostumando. é necessário. Então, tipo, você Sim. tá numa mudança grande, Aham. o seu trabalho vai exigir mais. Ah, você tá fazendo uma coisa da vida pessoal grande, ali vai te exigir mais. Sim. E eu acho que empreendedorismo é você tentar buscar esse equilíbrio, tá ligado? Que eu acho que é um dos principais pontos, mas é coisa pessoal, né? Sim, aí cada um entende o momento Exato, pra cada exato. coisa, sabe? Onde o calo aperta, na Sim, verdade, né? basicamente. De ambos os lados. Gui, muito obrigado por ter vindo, foi muito legal o bate-papo. Deu para entender extremamente o seu lado de como evoluir degrau por degrau com o seu estudo, com a sua dedicação, que eu acho que você é um dos amigos mais estudados que eu tenho, cara. Ixi, Você- eu tô relaxado, hein, agora. Putz, então imagina os que já são relaxados por si próprio. E parabéns, cara, parabéns. Vocês são fantásticos no que vocês fazem. Principalmente você. A fila da puta! No final. Não, mano, Não, não tem problema. de novo, vou fazer o final. Não, vou fazer o final, mas eu olhei, todo mundo se assustou. De novo. Eu tava mó fazendo agradecimento mó bonitinho pra você, mano. Nossa, vai ser foda sincronizar tudo. Mas, show. Vai. Então vamos lá. Gui, muito obrigado por ter vindo. Gostei muito do nosso bate-papo. Deu pra entender bem como que é a evolução degrau por degrau. Você é um cara mega estudioso, sempre falei isso pra você, e um dos amigos meus mais estudados que, porra, se dedicou pra caramba pra isso. Obrigado. Obrigado pelo convite. No que precisar participar mais uma vez, estamos à disposição. Não, demorou, vamos pra cima, vamos fazer o negócio acontecer. Firmeza? Fechou. Valeu, meu mano. Valeu. Valeu, obrigado.